Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre um conceito que eu chamo de biblioteca mental. Existe um conceito que eu pessoalmente gosto de chamar de biblioteca mental. Não sei se esse é um nome correto, se existe alguma outra expressão mais acadêmica para isso que eu vou falar agora, mas o que eu queria compartilhar com vocês é esse conceito de que você tem, né, à medida que você consome coisas, você vai criando mentalmente uma espécie de biblioteca de referências. Então você, como quadrinista, por exemplo, né, vai consumir todos os quadrinhos aí que você consome, como você pode ver aqui na minha estante, e vai criando, né, uma biblioteca mental com diversas referências. Então, quando você começa a criar quadrinhos, né, lá nos primeiros momentos, né, as primeiras vezes que você está fazendo, é muito comum que a sua biblioteca ainda seja pequena. Então você está acostumado ali a consumir, sei lá, se você gosta de mangá, por exemplo, você talvez esteja acostumado a consumir animes e consumir alguns mangás, né, ler alguns títulos, e aqueles títulos são aqueles que você mais gosta, que você mais aprecia, e naturalmente eles vão se tornando as suas principais referências. Então é muito comum que as suas primeiras histórias sejam muito parecidas com essas suas poucas referências, parecidas com um único autor ou com 2, 3 autores e um gênero específico de quadrinhos, por exemplo, né? E qual é a melhor maneira de você ser cada vez mais original? Porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Como eu faço para não cair no clichê, para eu ter uma história, um personagem mais original, mais diferente daquilo que é comum, né, do que é clichê? Eu sempre digo para você não ter medo do clichê, né? O clichê pode te ajudar a construir uma história legal, né? Porque as pessoas vão se identificar com aqueles conceitos que eles estão acostumados, que você pode chamar de clichê. Então, se você usar positivamente o clichê, pode te ajudar bastante. Mas como você faz para sair um pouco do clichê, para começar a ter um pouco mais de criatividade, ou melhor, não é bem criatividade, né? Mas como você faz para ter uma história um pouco menos parecida com aquelas que já existem, né? Você aumenta a sua biblioteca. Então você começa a consumir coisas diferentes das que você está acostumado. Então se você, né, voltando àquele exemplo inicial, se você é muito acostumado a consumir animes e mangás, você vai fazer histórias numa escola, história bem shonen às vezes, né? Eu estou dando o exemplo do shonen aqui, imagina que você gosta de histórias bem para esse tipo de público, né? O público adolescente masculino, que é o shonen, que é o direcionamento que o shonen tem lá no Japão. Não necessariamente só esse público que consome, mas é o direcionamento que é feito, né? Então você vai acabar fazendo histórias naquele padrão de ter uma escola, né, de ter um grupo de amigos, né, de ter amizade forte, e talvez até os personagens sejam parecidos com aqueles personagens mais shonen, com os clichês do shonen, né? Lembrando mais uma vez que não quer dizer que isso seja ruim, mas vai acabar ficando muito no mesmo estilo, e isso pode atrair um nicho bem específico de pessoas e pode ser positivo. Mas se você quer ser um pouco mais original, se você quer abrir um pouco mais o leque, você tem que consumir coisas fora desse gênero. Então consumir coisas menos shonen, né? Talvez quadrinhos que não sejam japoneses, quadrinhos europeus, quadrinhos latino-americanos, né? Brasileiros, americanos. Bom, né? Você pode abrir o leque, né, e sair um pouco do estilo mangá e começar a ler outras obras. O que isso vai fazer com a sua biblioteca mental? Vai expandir a sua biblioteca mental, vai aumentar a quantidade de referências que você tem. Para mim, eu tive alguns pontos bem específicos assim na minha vida, né? Originalmente, um mangá que trouxe acrescentou muito no meu estilo foi o Rurouni Kenshin, o Samurai X. Na época, lá em 2000, 2001, né, mudou muito o meu jeito de contar histórias através dos quadrinhos, e eu fui muito baseado no estilo de desenho, no estilo de narrativa daquele autor daquela época. E por muito tempo isso foi meio que um padrão, né? Óbvio que eu consumia outros também, mas eu tinha muita referência daquilo. Não, eu nem fazia quadrinhos de samurai, mas eu tinha referências muito parecidas com aquelas, né? Personagens que tinham as características parecidas, não física, mas de história, né? E aí eu assistia muito anime também, além de consumir mangá, então era muito nesse esquema. E beleza, tá nichado, tava tudo bem. Mas aí eu comecei a me preocupar mais em conhecer outros tipos de quadrinhos mais nacionais, por exemplo,
durante algum período, né? Isso eu já tinha quase 10 anos que eu ia produzindo quadrinhos para a internet, eu fui conhecendo outros tipos de quadrinhos brasileiros, né? Na época eu acho que principalmente acho que o Fábio Moon e o Gabriel Bá, durante o período, né, eu segui o trabalho deles bastante, eu achava bem original o estilo de história, o estilo de traço, e aí eu conheci Day Tripper, que foi uma obra muito grande deles, muito legal, que eu tenho também até hoje, essa graphic novel, e mudou muito o meu jeito de pensar quadrinhos, o jeito de pensar contar histórias, então aumentou, né, a partir daquele momento, a minha biblioteca mental ficou mais extensa, ficou maior. Né? E aí eu comecei a pensar diferente quadrinho. Não quer dizer que eu não continue fazendo coisas, né, no estilo shonen, no estilo mangá lá que eu comecei, mas sim que abriu o leque para que eu começasse a pensar em outros temas e outras coisas para inserir nas minhas histórias e até para fazer algumas histórias curtas com temas diferentes. Beleza, então essa é uma das formas que você aumenta a sua biblioteca, você expande a sua biblioteca e faz você ser mais criativo. Mas tem outra forma também, que é inserindo, entre aspas, livros didáticos na sua biblioteca. Então, como você faz isso? Você tem lá as primeiras referências que você tem, que é aquilo que você mais gosta, que você sempre gostou de consumir, que você continua consumindo, que é a sua referência principal. Aí você tem outras que abrem sua mente, né? Por exemplo, no meu caso foram os quadrinhos nacionais. Começaram a abrir a forma de pensar histórias e tal. Legal, é o passo 2. E o passo 3 foi começar a estudar sobre quadrinhos, estudar sobre narrativa visual, estudar sobre estrutura de histórias, sobre desenvolvimento de personagem. E isso foi o terceiro passo, foi o passo que expandiu de a forma mais didática, como se eu tivesse inserido estantes de livros didáticos na minha biblioteca. Então eu tenho estantes de referências, estantes de coisas diferentes e estantes de livros didáticos. Então, usando essa metáfora da biblioteca, foi mais ou menos assim que eu fui expandindo e aumentando a minha biblioteca mental. E o que eu proponho para você aqui com esse vídeo é basicamente que você faça a mesma coisa. Né? Não precisa ser exatamente o que eu fiz, mas que faça sim um projeto de expansão da sua biblioteca mental, das suas referências, daquilo que você usa como base para começar a criar. Né? Porque uma expressão que eu gosto muito pessoalmente, que foi cunhada lá atrás pelo Murilo Gun, que ele diz que criatividade deveria se chamar combinatividade, porque é exatamente isso que faz a criatividade. Combinar referências, combinar coisas, traz uma criatividade maior. Então, a dica final, né? Faça um projeto de expansão da sua biblioteca mental, faça um projeto de expansão das suas referências, insira livros didáticos na sua biblioteca mental, com cursos, com estudos mais específicos sobre as coisas que você acha que valem a pena estudar, como no meu caso foi narrativa visual, storytelling e desenvolvimento de personagens, e faça da sua biblioteca mental algo muito grande e muito extenso, certo? Então fica essa dica para você aqui, espero que você tenha gostado. Espero que você aproveite os meus vídeos aqui para criar também a seção de livros didáticos da sua biblioteca mental. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda bastante o canal e o meu trabalho também. Não esquece de curtir o vídeo, deixar esse comentário que eu te pedi e também de me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck, o link está aqui embaixo na descrição. E o link para os meus quadrinhos online, todos lá na Flipthrough, também está aqui embaixo para você ler tudo gratuitamente. Ok? Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.